ele estava numa ilha denominada chamada Patmos, ou a ilha dos assassinos. Ele estava ali esquecido, ilhado. Ele estava sendo lançado no cárcere por não adorar aquele imperador chamado Domiciano, aquele homem João, a qual andava outrora com Jesus. Nós sabemos que ele era o discípulo do amor, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Agora o Senhor o reservou para ver as revelações e maravilhas que o Senhor tinha para a sua igreja na terra. Aleluias! A Bíblia nos diz, querido, que o apóstolo João ali, quando ele estava naquele lugar, o Senhor se apresentou para ele, e o Senhor se apresentou desta forma, como um Senhor de cabelos brancos, com cabelos alvos como a branca lã, com seus olhos como chama de fogo, os seus pés eram como de um latão reluzente, da sua boca saía uma espada aguda e afiada, e estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali estava Jesus anunciando as 7 igrejas da Ásia. Nós sabemos, algumas daquelas igrejas que se encontravam ali estavam em desobediência, estavam fazendo coisas a qual não agradavam ao mestre. Estava ali a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Laodiceia, a igreja de Sardes, a igreja de Éfeso e a igreja vencedora, que era a igreja de Filadélfia. Ao Senhor, ele disse que a igreja de Filadélfia, que ele disse na sua palavra, que a porta que ele abre, ninguém fecha. Essa igreja é a igreja de Filadélfia, que Deus tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Por isso, querido, pega nesse momento esta palavra, porque a porta já está aberta para a sua vida. Senhor, ele mencionando neste episódio aqui, falando destas 7 igrejas da Ásia, ele estava revelando o seu propósito para a sua igreja. E nós vemos que aqui iniciando neste capítulo, o Senhor, ele disse que ele via o Senhor no alto e sublime trono. Aquela visão a qual ele teve ali naquele lugar, ele pôde contemplar e ver com seus olhos o Senhor em uma forma grande, numa forma esplendorosa, numa forma grande, sentado no sublime trono. Se você observar, o próprio Isaías, lá no capítulo 6, diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os seus pés enchiam o templo. E quando ele observou, ele pôde contemplar serafins que com 6 asas voavam, com 2 sobre os rostos, com 2 sobre os pés, e uns declaravam para o outro, dizendo santo, o outro dizia o outro santo, e ele dizia o outro é santo, e ele o outro dizia santo, ele o outro dizia santo é o Senhor dos exércitos, e a terra se encheu da glória do Senhor. Estamos na presença do eterno, do magnífico, do lindo, do extraordinário, do onipotente, do onipresente, do todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir e que vai mudar a sua história nesta noite. Ele, se você acredita, levante as mãos e adore a Rei dos Reis e Senhor. Mas aqui, queridos, agora o apóstolo João, ele teve aquela visão. Quando ele observa, ele vê, ele diz que vê o Senhor assentado e observa um livro selado por dentro e por fora, que ninguém o podia ler e nem olhar para ele. E ele diz que olhava para um lado, ninguém podia abrir. Olhava para o outro, também ninguém. Não tinha serafins, não tinha querubins, não tinha anjos, não tinha 24 anciões, não tinha Paulo, não tinha Pedro,
não tinha apóstolo, não tinha profeta, não tinha sacerdote que podia abrir aquele livro. De repente a Bíblia nos diz que João se desespera e começa a chorar muito. Começa a chorar de uma forma, porque ele vê que não tinha solução, ninguém podia abrir aquele livro. E ele começa a se desesperar, começa a chorar. Ei, querido, esta noite você trouxe a sua carta, e existe um Deus que vai abrir este selo para dar resposta para a sua vida. Ei, você está até pensando, diante de muitos e milhares, será que Deus me vê? Ele tem o controle nas suas mãos. Ele não se esqueceu de você. Não estava assim. Não tem jeito, não tem ninguém que possa. De repente, brada uma notícia. Um anjo forte bradando no meio com a voz e diz a ele: João, não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Quando João olha, ele diz: cadê? Eu quero ver o leão que morreu, que vai abrir o livro. E ele não vê o leão. Ele olha e vê o cordeiro como havendo sido morto. Parece que a sua situação nesse momento está morta. Parece que aquele que vai vencer a sua situação não tem uma resposta para mudar. Mas é somente o que você imagina. O diabo, ele tem colocado coisas para você pensar que o seu Deus não é grande, mas o Deus Todo-Poderoso vai se levantar do trono e vai mostrar que é na sua destra está o poder para mudar a sua história. Este Deus, querido, a qual é grande, que está neste lugar, vai mudar a sua situação. E para isso, querido, eu queria falar de 7 coisas que Deus, ele abre na nossa vida e que nós precisamos constantemente para obter vitórias. Uma das primeiras coisas era a esperança. João, ele estava ali chorando, desesperado, olhando para um lado e para o outro, mas não perdeu a sua esperança. A Bíblia nos diz lá no livro de Salmo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isaías 64:4: desde a antiguidade não se viu, e nem com os ouvidos se ouviu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe em favor daqueles que nele esperam. A Bíblia diz que Marta e Maria tinham mandado uma notícia para que Jesus viesse até Betânia logo. Mas Jesus não veio na hora de Marta e de Maria. Jesus não veio no momento que ele estava doente. Passaram-se o primeiro dia, passaram-se o segundo dia, o terceiro dia, no quarto dia, ele já estava lá enterrado. Jesus vai para Betânia. Quando Jesus chegou naquele lugar, elas disseram: mestre, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ele: Marta, se creres, verás a glória de Deus, Marta. E ele disse: mas mestre, nós acreditamos que o Senhor verá com a sua glória nos últimos tempos. Ele disse: eu não disse que eu sou a ressurreição e a vida, Marta? E ele diz: aonde que vocês o puseram? Ele disse: lá na pedra, porque ele já cheira mal. Quando eles perguntaram para Jesus, ele colocou lá de trás daquela pedra, ele disse: tirai a pedra. Observe que não foi Jesus que foi tirar, ele mandou que fossem tirar. Ele mandou você tirar a pedra, querido. Essa pedra que está impedindo de você ver um milagre na sua vida. A pedra que está impedindo de você ver a glória de Deus. Porque muitas das vezes queremos, na nossa hora,
nosso tempo, achamos que é no nosso momento, mas Deus disse: ei, eu tenho controle nos céus, na terra, embaixo da terra. Não é na sua hora, é na minha hora.